Olá, glória a Deus. A graça e a paz de Cristo Jesus a todos os amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. A Cristo toda honra, toda glória, todo poder. Eu sou o pastor Van e, como eu prometi no vídeo passado, eu quero trazer para você um estudo polêmico, muito polêmico, muito debatido, discutido, falado, mal entendido, interpretado, mas eu vou tentar passar aqui da melhor visão possível, a visão bíblica. Eu sei que tem muitos bons teólogos, professores no YouTube. Eu vejo, assisto, me alimento, cresço. Não vou citar nomes aqui, mas tem muitos bons. Mas também não é por causa disso, dos bons, dos melhores, que nós, eu e você também, que examina as Escrituras, não pode dar sua opinião, não pode dar o seu ponto teológico, seu ponto escatológico, passar seu pensamento. Né? Isso, passar por um seminário de 4 anos, uma faculdade, não quer dizer que ele está certo, que tudo que ele fala é 100% verdade. Não, tem também muitos bons pregadores, doutrinadores, expositores de textos bíblicos que têm coerência. Então, o bom é isso, é você ter uma coerência nos textos. Muito bem. Então, desde já também eu quero agradecer aos 80 inscritos no canal, o canal Iluminados. Estamos crescendo pouco a pouco, passo a passo, devagar, mas vamos crescer com maturidade, conhecimento, coerência e Deus sendo glorificado a cada estudo, a cada meditação. Então, a você inscrito no canal, a minha gratidão, 80 inscritos, a minha gratidão. E aqui a minha saudação a você, saúde física e espiritual na tua alma, na tua mente, no teu coração, e que o Espírito de Cristo faça você crescer na graça e no conhecimento no Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho da graça de Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Então, como eu prometi, vamos lá, sem perca de tempo, vamos mergulhar nas páginas da Bíblia e num assunto polêmico. O tema é: Jesus veio para destruir o diabo, a antiga serpente, Satanás. Por isso que eu digo que é polêmico, porque eu já vi, antes de eu transmitir para você, eu pesquiso muito, nas fontes, nas redes sociais, vejo no YouTube, alguns, como eu já falei, professores e pregadores renomadíssimos, respeitados. Mas, e aqui e ali eu vou ajustando, aonde é que eu estou errando, aonde é que eu estou acertando, para poder passar aquilo que eu, pelo menos, eu penso que é coerente e que bate com o pensamento do autor da Bíblia. Muito bem. Então, Jesus, repito, anote aí, fique atento, Bíblia aberta. Jesus veio para destruir o diabo, Satanás, a antiga serpente. Como eu falei nos vídeos anteriores,
Existem algumas correntes teológicas que sustentam, dizem que Satanás nunca existiu, não existe anjo caído, espírito mau, demônios, que Satanás é a lei, é a carne, é Moisés. Outros dizem que Satanás não existe mesmo, não existe Satanás. Já existe também outra corrente, outro ponto, outra visão teológica, que diz que sustenta que Satanás foi um anjo caído, Satanás disputa com Jesus as almas, olha só, e que Satanás, ou o demônio, o diabo, ele arrasta até pessoas ao inferno, e que ele ainda continua vivíssimo e com todos os poderes, né, no meio da igreja, atrapalhando os cultos, levando enfermidades, tirando gente da igreja, crente da igreja, e levando pessoas à casa dele, ao inferno. Até que ponto isto tem respaldo bíblico sobre esses assuntos, sobre os acontecimentos no meio evangélico, no meio da religião? Até que ponto isso é verdade? Então eu quero transmitir para você hoje, a partir de agora, este assunto. Como eu falei, são 4 textos que eu vou passar para você. Primeiro é esse aí, Romanos 16 e o versículo 20. Romanos 16, 20, que diz: em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro texto para a gente começar, né? Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo de vossos pés, ou debaixo dos pés de vocês. Ok? Muito bem. O segundo texto, que depois eu vou voltar para cá, para a gente poder mastigar esse texto. Então, o segundo texto é aqui. Efésios, vamos ver aqui, Efésios capítulo 2, versículo de número 2, que diz, Efésios 2, 2, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Depois eu vou pegar cada versículo e nós vamos triturar ele. O que é que o grego fala sobre isso? O que é que nós podemos destacar de cada texto e o que é que o original grego fala daquilo que nós vamos destacar? Ok? Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O Espírito, olha aqui, a gente vai destacar isso aqui, ó. O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Muito bem. O outro texto que eu quero trazer também, que nós vamos trabalhar em cima dele, é o capítulo 6 ainda de Efésios, e o versículo de número 12, Efésios 6, 12, que diz, pois a nossa luta não é, veja bem, veja que o diabo não é a carne, os espíritos malignos não são carne, não é corpo físico, por causa desse texto, pois a nossa luta não é contra seres humanos, ou seja, não é contra a carne, nem contra o sangue, na sua versão aí, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões
celestiais. E outro versículo, outro texto que nós vamos também estudar é este aqui. Hebreus 2:14, que diz: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também, ele, Jesus, participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Jesus se revestiu, nasceu como um homem carnal, de carne e sangue, e pela morte dele, pelo menos o texto está dizendo, e pela morte de Jesus, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Muito bem, você está entendendo? São 4 versículos que nós vamos estudar, debater, mastigar ele e ver o que diz o grego sobre alguns questionamentos que nós vamos fazer em cima desses textos. Então, esses textos são traz grande revelação para nós. Muito bem, então voltando lá para Romanos, capítulo de número 16, versículo de número 20. Aqui o texto, vou colocar aí na tela. Romanos 16, 20, que diz: em breve, agora vamos trabalhar aqui, ok? Vamos lá, a mente agora, a gente agora para, escuta, lê, medita e veja aonde é que nós vamos chegar com esses textos. O estudo é uma bênção, é polêmico, mas você vai entender no final. Se acompanhar direitinho, você vai entender o que aconteceu com Satanás, o diabo, a antiga serpente. Lembrando o tema, Jesus veio para destruir, aniquilar o diabo, Satanás, a antiga serpente. Romanos 16, 20, vamos começar por esse texto aqui. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, como diz os nossos queridos irmãos da escatologia consumada, diz que na cruz Jesus esmagou, acabou, não existe mais depois que Cristo foi para a cruz, não existe mais Satanás, e ainda por cima sustentam que Satanás aqui é a lei, que eu não acredito que seja. A gente vai ver isto aqui, e que a lei, certo? E que eles dizem que a lei acabou na cruz, uma parte, outra diz que não. E dizem também que Satanás é a carne, certo? Eu acredito, como o vídeo anterior, o estudo anterior, né? A semente de Satanás, do diabo, é que está no coração do homem. Okay? Então o homem passou a ser um homem controlado pelos pensamentos maus, perversos, ímpios. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás. Romanos, né, ele foi escrito no ano mais ou menos 55 a 58. Entre 55 e 58 depois de Cristo, depois da morte de Cristo, Paulo escreve esta carta aos irmãos de Roma, certo? Então, veja que logo no começo aqui, ele diz, em breve, o Deus da paz esmagará Satanás. Então, veja que a escrita de Roma, de Paulo, foi bem depois da cruz. Cristo morreu no ano 33, anos depois, Paulo escreve esta carta à igreja de Roma. Em breve,
esmagará. Está aqui escrito aqui, em breve esmagará. Agora, por que eu trouxe este versículo aqui, esta passagem? Porque na escatologia, eu estudei escatologia da religião evangélica, e na religião evangélica, dentro da escatologia, eles também sustentam que Satanás ou o diabo ainda não foi vencido, porque só será vencido na vinda de Cristo um dia quando ninguém sabe, certo? Então, a escatologia evangélica ou da religião evangélica sustenta que Satanás será vencido, só será vencido após na vinda de Cristo. Quando Cristo vier nas nuvens, arrebatar a igreja, aí ele vai prestar conta com Satanás, segundo a escatologia evangélica. Nos livros evangélicos, os teólogos ensinam que Satanás só será vencido, que Satanás ainda tem todo o poder, Satanás ainda pode se manifestar, Satanás está dentro das igrejas, em todo canto. Satanás ainda está em perfeito estado como era antes. Assim como ele caiu, ele ainda permanece e só será vencido, destruído, quando Cristo vier nas nuvens. O que o texto diz aqui? Vamos examinar esse texto aqui. Então, nós vamos ver os dois lados. A escatologia evangélica diz que Satanás será vencido quando Jesus vier, um dia que ninguém sabe quando, nas nuvens, para julgar ele. E a escatologia consumada diz que Satanás aqui, embora que seja a lei, já foi vencido. O que o texto diz? Vamos lá, agora vamos ler com cuidado. Os olhos espirituais, atento aos pormenores desse texto. Vamos ver. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Então a gente vai ver aqui duas palavrinhas aqui. Em breve e esmagará, ou esmagar. Em breve e esmagar. Deus, em breve, prometeu que seria em breve, iria esmagar Satanás debaixo dos pés deles lá, dos pés de vocês. Paulo está escrevendo à igreja, aos irmãos da época dele, contemporâneos dele, da época de Pedro, de Paulo, de João, certo? Em breve, se fosse no nosso tempo, Paulo teria escrito assim: em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés da igreja futura. Mas é dos pés de vocês, né? Apontando para eles, para o tempo deles, contemporâneos dele, da igreja de Paulo, para os irmãos de Roma. Muito bem. Então, em breve esmagará debaixo dos vossos pés, ou dos pés de vocês. Vai esmagar quem? Satanás. Em breve. Então vamos lá aqui, a primeira palavra que aparece aqui, o primeiro termo é breve. Em breve, breve. Preste atenção aqui o que eu vou lhe falar. O grego, está escrito no grego, foi escrito no grego, que foi a língua original. O grego usa um substantivo neutro para breve. Aonde está esta palavra aqui, breve? Lá no grego está escrito tarros. Tarros. Pastor, e o que significa tarros? Veja o raciocínio de Paulo. Se Paulo quisesse usar aqui uma palavra para um futuro muito distante, Paulo estava no ano 55 a 58 depois de Cristo.
Se ele quisesse usar para o ano 2050, ele não teria colocado o termo, a palavra Tarros. Tarros. Ele teria usado Helios, ou Helioi. Helioi. Helia ou Helioi, que é 1000. Helios, Helioi, 1000 mais 1000 mais 1000 mais 1000 mais 1000 mais 1000, até nunca chegar à vinda de Jesus e nem o diabo ser derrotado. Mas Paulo usou aqui para breve, Tarros. Explica aí, pastor, o que significa Tarros no grego. Paulo escreve a Roma no ano 55, 58, e Paulo usa o termo grego Tarros para informar aos irmãos de Roma que não ia demorar, né? Ou seja, que iria ser rapidamente, depressa, sem demora, a derrota completa de Satanás. Então, esta palavra aqui, Tarros, significa sem demora, rapidamente, depressa, logo. Então, esta palavrinha aqui, Tarros, breve, e o próprio texto, né, o português, ele foi bem traduzido. De Tarros para breve, seria breve. Então, Paulo usou aqui a palavra Tarros para dizer em breve, veja bem, rapidamente, depressa, sem demora, a derrota seria completa de Satanás. Então, Paulo sabia que Jesus não iria demorar, por isso que ele usou Tarros. Ele disse breve, é logo, é depressa. A derrota de Satanás, do nosso inimigo, seria depressa. Ok? Muito bem. Repare onde é usado o mesmo termo Tarros do grego e o seu significado. Ou seja, em breve aqui, breve está Tarros, que é depressa, logo, é rápido, é urgente, que não vai demorar. Paulo usa também, ou seja, em alguns outros textos da Bíblia, alguns outros livros que nós vamos ver aqui em Atos capítulo 2 e o versículo 7, também está escrito o mesmo termo Tarros. Tarros, vamos ver Atos capítulo 12 e o versículo de número 7, que diz aqui, ó, 7. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro, você lembra essa passagem? Ele tocou no lado de Pedro e o acordou e disse: depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. Olha da palavra onde aparece o mesmo termo, a mesma palavrinha, Tarros, depressa. O anjo acorda Pedro e diz: depressa, levanta-te depressa. Aonde está depressa é Tarros. A mesma palavra o que Paulo usou para breve, breve esmagará debaixo dos vossos pés. Agora, a pergunta que eu faço aos teólogos, aos doutores, né? Aquele que diz que Satanás ainda não foi derrotado, será derrotado no futuro. Esta mesma palavra Tarros, que está aqui, usando, que Lucas escreve, dizendo que quando o anjo chegou lá na cela e disse a Pedro: Pedro, depressa, levante-se, ou levante-se depressa. Eu pergunto a você, meu amigo, minha amiga, Pedro levou 2000 anos para se levantar? É Tarros, depressa, logo, rapidamente, é já. Pedro levou 2000 anos para se levantar? Não é Tarros?
Muito bem. Outro texto também para reforçar o nosso raciocínio está lá em Atos 22. Vamos ver aqui agora Atos 22 e o versículo 18. Olha o que diz. Vi o Senhor que me dizia, depressa, saia de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão seu testemunho a meu respeito. Depressa. Depressa aqui no original grego é tarros. E tarros é sem demora, rapidamente, depressa, logo. Eu pergunto a você, Paulo levou 2000 anos para se levantar e sair de Jerusalém. Vi o Senhor que me dizia, depressa, saia de Jerusalém imediatamente, depressa. Paulo levou 2000 anos, presta atenção no raciocínio, 2000 anos para se levantar e sair de Jerusalém. Aqui é tarros, depressa. Muito bem. Olha o que é que diz 1 Timóteo 3,14. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, que diz: escrevo estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. É o mesmo termo de Atos 22, 18, Atos 12, 7 e Romanos 16, 20. Tarro, depressa, logo, imediatamente. Escrevo estas coisas, embora espero ir vê-lo em breve. Eu pergunto a você, Paulo levou 2000 anos para ver Timóteo? Não dá. Olha, não tem como encaixar essa escatologia religiosa em dizer que Jesus iria voltar, né, daqui, ou vai voltar daqui a 2000 anos. É o mesmo termo, tarro, para depressa, sem demora. Você veja, você perceba, né, que houve uma má intenção, há uma má intenção na escatologia religiosa em dizer que Jesus ainda vai voltar, por causa dos textos, a expressão tarros, tarri, você vai encontrar muito isso no livro do Apocalipse. Agora perceba aqui, olha só, outra observação. Apocalipse capítulo 1, veja Apocalipse capítulo 1 e o versículo de número 1. Olha só. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve, tarros, é o mesmo, a mesma, eu vou usar os termos bem simples para que você entenda, né? Porque às vezes muitos pensam que estão falando com juízes, com doutores, mas tem tantas pessoas leigas, assim como eu, que precisa de um linguajar bem popular, como o grego da época de Pedro, de Paulo, de João, que era o grego popular, conhecido como grego koiné, o grego bem chula, bem baixo, bem barato, que todo mundo falava, em qualquer esquina se aprendia o grego da época. Então, escute isso aqui. Revelação, olha aí o que está na tela. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Revelação do Apocalipse. O que em breve há de acontecer. Está vendo aqui? Esta palavrinha aqui, ó, breve, no grego original é tarros. E tarros é logo, depressa, rapidamente. Eu pergunto, as revelações que Jesus deu a João na ilha de Patmos, do Apocalipse, teria que levar 2 anos, tarros, que é de 2000 anos, 2000 anos, perdão, 2000 anos, para Jesus voltar. Olha aqui também, veja aqui também, Apocalipse 22. Você está entendendo que não bate, a conta não fecha, a verdade é essa. A conta não fecha, a conta escatológica
da religião evangélica, do sistema religioso, não fecha com a realidade. Olha o que diz Apocalipse 22. Então, Tarros aqui, que vinha depressa, vamos para Apocalipse 22, versículo 6, e ele diz: o anjo me disse, estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, Tarros, lá de Romanos 16, 20, lá de Paulo, Atos 22, 18, Atos 12, 7, quando o anjo disse a Pedro, levanta-te depressa. Pedro levou 2000 anos, Paulo levou 2000 anos para ver Timóteo, porque só no Apocalipse e em Romanos 16, 20 é que vale para 2000 anos. Não, pastor, calma aí. É porque o Apocalipse é um livro das profecias, dos estrondos, das catástrofes, dos terremotos, que mais? Dos maremotos, das mortes de milhões de pessoas. Então não é assim de um dia para outro. Não dá. Não dá, não tem como engolir essa escatologia enganosa. O anjo me disse, estas palavras são dignas de confiança. O anjo me disse, abre aspas, estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, Tarros, logo, daqui a pouco, depressa, sem demora, hão de acontecer. Ok? Então, em breve aqui do Apocalipse, é Tarros que deve acontecer. Eu tenho uma dúvida aqui a respeito de João. Ou João não entendeu bem, ou ele escreveu errado. Ou Jesus disse uma coisa no grego e Jesus entendeu francês ou no português. Porque no nosso português, na escrita dos livros que foram traduzidos para o português, breve nunca foi logo. Quando diz assim, meu filho, vá logo ali na esquina e compre açúcar para a gente tomar um cafezinho. Breve, vai logo ele vai ali na esquina, é aqui, é rapidinho, ele vai e volta, é logo, é breve, é rápido. É a mesma coisa que João escreveu no Apocalipse. Era rápido, era logo. E olhe que o Apocalipse foi escrito, né, no ano 68, 69, como já falei no estudo anterior. Por quê? Por causa desses textos que era logo, rápido, depressa, breve. Você está entendendo como nós fomos enganados? Pegaram assim, ó, o cuscuz, sabe? O cuscuz, a gororoba, fizeram a gororoba e disse, toma, enche de livro as faculdades, os alunos, enche a faculdade com os alunos, enche a mente dele de livros e vende tudo isso aí. E comércio. Presta atenção. Ou João errou na escrita, ou ele entendeu mal de Jesus, ou Jesus não quis dizer aquilo, enganou João. Uma das duas coisas aconteceu, porque é o mesmo breve que devem acontecer. Então, ou João não entendeu bem, ou escreveu mal. Se João quisesse usar outro termo aqui para 1000 anos, ele teria usado aquilo que Pedro disse, ou o próprio João escreveu, ele sabia escrever 1000, relia ou relioi, que é para 1000, pelo menos enganava, né? É como a escatologia religiosa diz assim,
Ao texto, o que é que Pedro diz? Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, o Senhor não tarda a sua vinda. Ué, já se passaram 2000 e ele não veio. 2022, ele não vem. 2500, ele não vem. 3000, 5000, 10.000, ele não vem, porque ele disse que era breve, tarros, breve, e era logo, e ele veio logo. Muito bem. Agora preste atenção, o próprio Satanás sabia mais do que a própria escatologia religiosa evangélica. O próprio Satanás sabia mais. Por que o senhor diz isso, pastor? Olha só, como ele sabia que era muito rápido, como ele sabia que o tempo dele, ele não tinha mais tempo, como ele sabia que quando João escreveu ali, faltava apenas praticamente um ano e meio, se muito 2 anos, para o julgamento dele, para Cristo aniquilá-lo, acabá-lo, derrotá-lo, né, com a sua vinda. Olha só como o diabo, Satanás, sabia de que Jesus estava voltando logo, de que não seria 2000 anos, mas seria poucos anos mais na frente. Apocalipse 12, versículo 11, que diz, então diz assim, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Agora, olha o 12 e veja se o diabo sabia ou não sabia se Jesus estava voltando logo, depressa, rápido. O 12 diz, portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. Ele está cheio de fúria, pois sabe que ele resta 2000 anos. Não. 2022 anos, alguns meses, algumas semanas, alguns dias e algumas horas. Também não. O diabo sabia que lhe restava pouquíssimos anos, talvez 1 ano, 2 anos, ou meses, porque lhe resta pouco tempo. Ou seja, lhe resta pouco tempo aqui, né? No grego original é holigos kairos, que quer dizer o tempo é curto, pouco tempo. Holigos kairos, o tempo é curto, muito curto. O próprio diabo, Satanás, sabia que não restava mais tempo para ele. E ele teria que agir, o que ele tivesse de fazer, ele iria fazer, porque o tempo dele era muito, muito curto. Então, veja que tudo bate para a vinda de Cristo em 70. Mas o tema não é esse. O tema é, Jesus veio, né? Veio para destruir as obras do diabo. Então, voltando lá para Romanos, capítulo 16, e o versículo 20, ele diz, em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Então, em breve, você já teve o entendimento, já recebeu luz e sabe que este breve, Paulo não estava nem sequer pensando no ano 2000, na igreja, na nossa igreja aqui, no nosso tempo. Breve para Paulo aqui era mais alguns anos, talvez 15 anos, né, no ano 55, 58. Então este breve aqui iria acontecer rápido, era logo, ligeiro, depressa. É o mesmo termo usado no Apocalipse. Jesus disse, em breve ele estava voltando, logo, depressa, rápido. E o Apocalipse então de João, que estava muito coladinho com a vinda de Jesus em 70, e aconteceu, e o diabo sabia disso,
Por isso que João escreve. E ele sabia que ele não tinha mais tempo. O tempo era rápido. Muito bem. Agora veja. Então nós já vimos aqui, já pesquisamos, já achamos breve, que é tarros, para depressa, logo. Ok? Agora vamos para esmagar. Está aqui, ó. Em breve, o Deus da paz esmagará. Vamos analisar esse texto aqui, este termo, né? Esmagar no grego. Tá gostando do estudo? Tá. Você está sentindo que, pastor, realmente eu sempre fui cismado com a escatologia da escolinha dominical, eu sempre tinha um pé atrás. Então, vamos estudar, vamos examinar aqui, esmagar Satanás. Então, Satanás foi esmagado quando? Em que época? Quando se deu a derrota total de Satanás? O que houve com ele? Te interessa? Quer saber? Continua orando por mim. Dá o like, não te pedi no começo, mas dá o like. Se inscreva no canal, se inscreva, manda esta mensagem para alguém e não perca, eu convido você, não perca os próximos estudos, porque se você perder, você vai deixar, não vai ter um raciocínio, vai perder, né, o final da história. Então você tem que ter o começo, o meio e o fim. Então, assistiu esse, veja, eu convido você para o próximo, eu que estou aqui diante dos estudos, eu mesmo estou maravilhado com as revelações. E eu acredito que você também vai ficar desse jeito. Então você já viu que breve aqui, né? É Tarros, esse breve aqui é Tarros, que é logo, é depressa que Jesus estava voltando logo, e voltou mesmo em 70. E dá o like, agora me ajuda em oração, dá o like. Compartilha com um amigo, uma amiga e se inscreva no canal. Próximo estudo, a continuação. Jesus veio para destruir o diabo, Satanás, a antiga serpente.